deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu chamado por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus no monte. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, continuando os estudos bíblicos que nós estamos todas as quartas-feiras, como o tema geral é peregrinando nos desertos da vida, hoje nós vamos ver e desenvolver o seguinte tema: liderando o povo de Deus no deserto. Liderando o povo de Deus no deserto. Irmãos, esse texto aqui, como alguns teólogos dizem, é fantástico. Porque Deus, quando deseja realizar um projeto em meio ao ser humano, Ele escolhe líderes. Usar pessoas é o método divino de Deus para concretizar os seus planos. Por isso, os líderes é Deus quem escolhe, é Deus quem chama, é Deus quem capacita e é Deus quem envia. Segundo o livro das Crônicas diz o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, Deus, amados, quando Ele deseja realizar algo que Ele já determinou, que Ele seus planos eternos já decretou, Ele escolhe líder e líderes. E como nós podemos ver aqui, amados, a libertação do povo de Israel do Egito e a sua caminhada até a terra prometida foi um ato soberano de Deus, porque se ninguém tivesse tirado aquele povo, teria morrido escravo por toda a sua vida. Deus, porém, vai e escolhe Moisés para liderar
esta caminhada do seu povo ali pelo deserto. E é interessante, amados, quando nós olhamos aqui o texto, a forma como Deus chega para chamar Moisés. Primeiro, Deus aparece a Moisés numa sarça. Segundo, Deus conta a Moisés o seu plano e convoca Moisés para esta missão. Deus diz, aqui no versículo 9 e o versículo 10, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, Deus, quando Ele chama um líder, Deus se revela para ele, chega para Moisés, e em seguida Deus vai e fala a Moisés, convoca Moisés para o plano que ele tem para com Moisés, com todo o seu povo ali do Egito. Libertar o seu povo e tirar ele lá do Egito. E é interessante, amados, que no versículo 1 e o versículo 2 de Êxodo 3, diz que Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, que era sacerdote em Midian. Não é? E é interessante nós observarmos aqui que Moisés já estava com 80 anos. 40 anos depois de ter fugido do Egito. Ele apacentava um rebanho de ovelhas no deserto do Sinai. Rebanho de Jetro, o seu sogro. E é interessante que Moisés estava ali, com 80 anos, estava casado, estava vivendo, podemos dizer assim, numa área de conforto e numa área de segurança. Tudo bem, já tinha casado com a filha de um sacerdote, estava apacentando ovelhas, com 80 anos. Amados irmãos, sejamos sinceros, será que Moisés esperava esse chamado? Há pessoas já com 80 anos. Fica às vezes essas interrogações, né? Que nós vamos ver aqui e identificarmos 3 princípios de liderança na vida de Moisés, que foi tudo que Deus trabalhou na sua vida, porque Deus conhecia e sabia quem era Moisés. Deus conhece e capacita cada um que Ele chama para ser líder. Ele sabe, Ele conhece, Ele vê e sabe o que está nos corações daqueles que Ele chama, prepara e capacita para liderar o povo de Deus. Então, amados, quais foram os princípios de liderança na vida de Moisés e que também pode se aplicar a mim e à sua vida nos dias atuais, para que, segundo a vontade de Deus, nós venhamos ser capacitados, treinados para esta grande obra que Ele entregou em nossas mãos. Então, vou destacar 3 princípios. Primeiro, o princípio da sensibilidade. Segundo, o princípio da mordomia. E terceiro, o princípio da autoimagem. Mas veremos primeiramente o princípio da sensibilidade que tinha o velho Moisés, com 80 anos de idade. Quando nós lemos a história de Moisés, logo lá em Gênesis 2:11,
Moisés, mesmo sendo criado lá pela filha de Faraó, se preparando para ser o sucessor de Faraó, Moisés era alguém que se importava com o povo hebreu. É tanto que lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11, depois de Moisés já adulto, diz o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, está lá em Êxodo capítulo 2, versículo 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Então, amados, vejam só, Moisés, ele contemplou aquela cena, e Moisés viveu uma experiência, podemos dizer, tempestuosa ali no Egito. E o que é que Moisés faz? Moisés descobre, depois que é filho de hebreu, depois de homem já formado, mas ele se sensibiliza com a dor do povo hebreu, dos seus irmãos. E o que é que Moisés faz? Moisés vai e mata o egípcio. Mata, e não só mata, e oculta o cadáver. Irmãos, esta é uma experiência dos verdadeiros líderes chamados por Deus. Não estou dizendo que nos nossos dias nós devemos estar matando os inimigos, né? Devemos estar matando em nossos corações aqueles que o quê? São usados pelo inimigo, que é Satanás. Devemos o quê? Tirar das nossas vidas e lutar bravamente para que não, podemos dizer, maltrate ou persiga o povo de Deus, como os hebreus faziam com os hebreus lá na sua época. Amados irmãos, quem é líder, ou quem é chamado para liderar, ele não aguenta o povo de Deus ver alguém chamando, blasfemando até, ou até desdenhando do povo de Deus. Davi teve essa mesma experiência. Quando Golias, o gigante filisteu, ele vem afrontar o Deus de Israel, viu a zombaria daquele filisteu, e Davi, lá em 1 Samuel 17, 26, diz: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Senhor? Irmãos, é uma experiência profunda quem é líder, quem é chamado para liderar. Quando alguém se levanta, podemos dizer, homens incircuncisos, homens depravados totalmente, se levantam para afrontar, podemos dizer assim, a igreja do Senhor dos nossos dias. Por isso, amados, um líder, ele tem que ter sensibilidade, sentir a dor como a dor de todo um povo por quem Cristo morreu. Percebam que Moisés não pediu para ser líder, mas Deus conhecia e Deus sabia quem era Moisés, por isso o chamou. Um líder a quem Deus chama e capacita para estar à frente do seu povo é alguém sensível às necessidades do povo, não só espiritual, como também necessidades físicas. Sensibilidade, amados, é olhar a igreja
e o mundo na perspectiva de Deus. Como é que Deus vê a sua igreja aqui na terra? E como é que Deus vê o mundo afrontando a igreja que Ele comprou? Para a glória dele. Então, sensibilidade é olhar a igreja e o mundo na perspectiva de Deus. Deus conhecia o coração de Moisés, sabia dos seus sentimentos. O erro de Moisés foi fazer e querer fazer as coisas do jeito dele e na hora errada. O líder tem que saber, nessas horas, agir a coisa de forma correta e na hora certa. Moisés, amados, ele errou porque foi querer fazer as coisas do seu jeito, do jeito dele, matou o egípcio, ocultou o cadáver e também na hora errada. Mas, meus irmãos, cá para nós, hoje nós temos a revelação de Deus em nossas mãos, que são as Escrituras Sagradas. Moisés, amados, ele não tinha esse recurso que nós temos hoje. Mas nós não devemos agir com o mesmo erro de Moisés, pois nós temos toda a orientação de Deus, como devemos proceder. Devemos fazer a coisa certa e na hora certa que Deus permitir. Deus tem os seus métodos e o seu tempo certo de agir em favor do seu povo. Por isso, todo líder, ele tem que ter esse princípio de sensibilidade dentro dele. Olhar para a igreja, olhar para o mundo, olhar para o povo de Deus, dentro de uma perspectiva de Deus. Como é que Deus nos vê, amados? Pecadores, remidos, lavados, salvos tão somente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Assim também como foi Moisés. Quando devemos agir? No tempo de Deus, na hora de Deus, que Ele nos mostrar. Eu tenho plena convicção, agindo Deus, ninguém vai poder impedir. Por isso, amados, eu e você devemos ter esse princípio de sensibilidade, principalmente nós, pastores, presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, mas todos nós, queira ou não, nós temos que ter esse princípio de sensibilidade. Se você é um pai de família, se você é casado, você é um líder lá na sua casa. Se você é uma mãe, você tem que liderar também os deveres de mãe lá no seu lar. Se você é alguém que trabalha lá no seu emprego, você é um gerente, seja qual for a função, você queira ou não, você tem que liderar algum aspecto ou algum local ou alguém ali naquele local. Por isso nós devemos, como líderes, preparados pelo Senhor, aprendendo na palavra do Senhor, nós temos que ter esse princípio de sensibilidade, principalmente quando as coisas lidam com as coisas de Deus, ou seja, os princípios elementares da fé, aquilo que devemos fazer em prol do reino de Deus, não só na igreja, mas também quando estivermos fora da igreja, lá no nosso trabalho, lá no nosso lar, onde quer que estejamos. Então Moisés tinha esse princípio de sensibilidade. Certamente Deus conhecia, sabia o coração de Moisés, porque ele não suportou
ver o povo hebreu, seus irmãos, padecendo na mão dos egípcios. Este é o primeiro princípio que nós devemos ter, como nós estamos peregrinando aqui neste mundo. Nós estamos caminhando, trilhando, a liderarmos no deserto que estamos atravessando. Mas também o segundo princípio é o princípio da mordomia. Para alguém ser usado por Deus, amados, é necessário uma entrega total, principalmente da sua vida em si, para com Deus, e depois para a tarefa que Deus há de executar por meio de nós. Precisamos ser para depois fazer. E o princípio da mordomia é a seguinte: o que temos feito com aquilo que Deus tem nos dado? Deus nos salvou, Deus nos redimiu, Deus nos separou. O que é que nós estamos, amados, fazendo com tudo isso que Deus tem feito em nossas vidas? E aqui, amados, no livro de Êxodo, tem um texto interessante, quero que os irmãos abram aí, quero que os irmãos já estão abertos aí em Êxodo 3, Êxodo 4, versículo 2, veja o que é que diz. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. E no versículo 2 diz: perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: um bordão. Amados, o que Deus coloca nas mãos de Moisés para ele libertar e falar com Faraó, a arma que Deus deu a ele foi apenas o bordão. O bordão de Moisés que Deus colocou em suas mãos significava 3 coisas. Primeiro, a sua identidade como pastor ou criador de ovelhas. Moisés aprendeu a pastorear com o bordão, tinha habilidade, se identificava como um pastor de ovelhas. Segundo, a sua fonte de renda ou sustento da sua casa era aquele bordão. Foi tudo quanto Deus mandou quando Moisés disse: vá para Faraó, pega o teu bordão e sai. Terceiro, a sua influência. O que aconteceu com o bordão de Moisés? Veja o que é que diz, amados. O bordão de Moisés, a partir daquele instante, passou a ser o bordão de Deus, não mais o bordão de Moisés. Por isso, esses 3 significados do bordão: sua identidade como pastor, a fonte do seu sustento para ele e para a sua família,
e a sua influência, a influência que Moisés teria daquele momento pelo qual Deus manda ele pegar o bordão e ir falar com Faraó, porque daquele momento em diante, aquele bordão passou a ser chamado o bordão de Deus, não mais o bordão de Moisés. Veja o que é que diz aí, lá na frente, Êxodo 4, versículo 20. Êxodo, capítulo 4, versículo 20. Moisés vai regressar para o Egito. E aqui no versículo 20, Êxodo 4, veja o que é que diz. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fez-los montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão agora o quê? O bordão dele era? Não. O bordão de Deus. Moisés seria reconhecido como o pastor agora de Israel para liderar o povo. O sustento de Moisés agora dependia totalmente de Deus, e ele teria a influência no meio do povo de Deus daquele momento em diante, como nós vemos até nos dias de hoje. Quem foi Moisés? O grande líder, o libertador do povo de Deus lá no Egito. Irmãos, isso é profundo. Isso é ter um princípio de mordomia. É passar agora a liderar o povo de Deus, ser identificado como líder do povo de Deus, como um pastor. Eu pergunto, amados, nos dias de hoje, alguém queria alguém como um assassino para liderar você? A igreja aceitaria, irmãos? Seja sincero. Mas Moisés foi. Deus usou. Deus honrou com a palavra de Deus. Porque ser mordomo de Deus, liderar o povo de Deus, é viver tão somente pela fé. E amados irmãos, se o povo de Deus entendesse, eu creio que muitos entendem, amados, mas uma boa parte não entendem. Quando Deus dá um líder à igreja, e este líder honra os princípios da palavra de Deus, a igreja deve ferver de alegria. Ficamos maravilhados quando vemos o testemunho bíblico, amados, que o autor aos Hebreus dá acerca de Moisés, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao 29. Veja o que é que diz. Abram comigo esse texto. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 29. Que diz assim, Hebreus 11, versículo 23 ao 29, que diz: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, olha só, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Olha aí a sensibilidade e ao mesmo tempo a disponibilidade de mordomia, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado.
porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava já o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Moisés, amados, isso é princípio de sensibilidade, isso é princípio de mordomia, de ter o desejo ardente de servir a Deus. E todo aquele que é vocacionado para liderar o povo de Deus, ele sente essa chama lá no seu coração. Aconteceu com todos os homens da Bíblia, aqueles que são profetas, homens que arderam os seus corações, porque essa chama que Deus coloca no coração do vocacionado para liderar o povo de Deus, ela não se apaga nunca. Os homens podem rejeitar, mas Deus não o rejeita, porque foi Deus quem os chamou, quem os capacitou e os enviou para essa missão. Lembrando aqui de Jeremias, amados. Jeremias foi conhecido como profeta chorão. Jeremias orou 3 vezes ao Senhor. Certamente Deus ouviu a oração de Jeremias, mas a resposta de Deus para a oração de Jeremias foi: não, Jeremias, não ore mais por esse povo, porque esse povo vai para o cativeiro, Jeremias. E Jeremias, depois que Deus diz essas palavras, ele disse: olha, eu pensei em deixar, em largar tudo, mas quando nisso pensei, ardeu o meu coração, e como uma chama, eu não pude mais deixar aquilo que o Senhor falou comigo. Irmãos, quando entregamos a Deus aquilo que está em nossas mãos, com certeza, maravilhas acontecerão no meio do seu povo. O líder tem que ter sensibilidade para as necessidades do povo de Deus. O líder tem que ter um princípio de mordomia. Ele tem que estar pronto quando Deus enviar, para que ele sirva a Deus em santidade e sirva aos seus irmãos, ao povo dele aqui na terra. Este é o segundo princípio que podemos extrair e aplicarmos para as nossas vidas, a exemplo de Moisés. Liderar nos desertos da vida. Isso seja na igreja, lá no meu lar, lá no meu trabalho, onde quer que estejamos. Mas há um terceiro e último princípio que eu quero destacar. O princípio da autoimagem. E o que é isso, pastor? Autoimagem ou autoestima é a avaliação que o indivíduo faz e costumeiramente mantém acerca de si mesmo. Como é que está a minha autoestima? Como é que eu me vejo? E isso, amados irmãos, a autoestima é necessária, pois ela se tornará chave para
a felicidade de quem Deus chama para liderar nos desertos da vida. Um conceito bíblico, amados, de autoimagem ou autoestima é olharmos para nós mesmos e ver como Deus nos vê. Alguém já disse, certo comentarista bíblico, John Devins, ele disse o seguinte: quem se considera inferior aos outros produzirá trabalho de qualidade inferior, enquanto quem se considera mais capaz produzirá melhor. E a Bíblia mostra que nós devemos olhar a nós mesmos como Deus nos vê. E ele cita Romanos capítulo 12, versículo 3. Veja o que é que diz. Romanos 12, versículo 3. Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós, amados, para termos uma autoimagem saudável, é ver a si mesmo como Deus nos vê, nem mais, nem menos. Em outras palavras, uma autoimagem saudável significa ter uma visão realista de nós mesmos, dentro da perspectiva de Deus, como somos retratados em sua palavra. Por que, amados? Moisés, aqui, no diálogo com Deus, ele vai apresentar algumas razões para não aceitar a missão que Deus tinha para a sua vida. Moisés vai revelar no diálogo entre ele e Deus, e vai revelar a Deus a sua autoestima ou visão que tinha de si mesmo. Como era que Moisés se via? Nós vamos ver. Primeiro, ele se via incapaz. Segundo, ele achava sem autoridade. Moisés se achava sem credibilidade. Ele via as suas limitações físicas e via também a sua indisponibilidade. Mas isso não foi argumento para Deus desistir de Moisés. Vejamos esse texto, os textos. Primeiro, ele viu a sua incapacidade. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Que era que Moisés se achava? Incapaz. Ele se achava também sem autoridade. Versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Moisés, você acha que você não vai ter autoridade, né? Apenas diga apenas estas palavras: eu sou, me enviou até vós. Isso é o que, amados? É fé. Mas ele achava que o povo
não creriam nessas palavras de Moisés. Êxodo 4, versículo 1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu, Moisés. Isso é conversa fiada tua. E ainda Moisés vai na conversa com Deus. Êxodo 4, ele vai dizer que tem as suas limitações físicas. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Veja o que é que diz. Êxodo 4, 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não sei me expressar direito, Senhor. Eu não tenho condição. E por fim, ele disse: Senhor, envia outro, mas não envia a mim. Versículo 13 de Êxodo 4:13. Veja o que é que diz. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Veja o que é que diz o versículo 14 até o 17. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, Moisés. Eu poderia ter escolhido quem? Arão. E eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Olha só, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras: eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás. Por quê? Por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Olha, Moisés, eu não aceito as suas desculpas. Deus diz claramente para Moisés, e Moisés lá na frente vai saber porque Deus não escolheu Arão, o seu irmão, e escolheu a Moisés, que, como ele diz aqui, ele não tinha eloquência para falar. Os irmãos lembram quando Deus dá a vitória ao povo de Israel, atravessa o Mar Vermelho, chega lá, Deus prepara o povo. Arão, fique com o povo, liderando o povo, Arão. Eu vou subir ao monte que o Senhor está me chamando para receber a lei, os 10 mandamentos. Quantos dias Moisés ficou ausente? 40 dias e 40 noites. Quem ficou como líder do povo? Arão, não foi? O que aconteceu? Não teve punho como um líder. Que foi isso, Arão, que tu fizeste? Ah, esse povo é tendencioso, Moisés, botou por culpa no povo. Irmãos, Deus, quando escolhe líderes, é Ele quem escolhe, é Ele quem vocaciona, é Ele quem capacita e é Ele quem envia. Seja Ele quem for. Como nós vemos aqui, a autoestima de Moisés estava como? Alta ou baixa? Baixa. Ele estava se fazendo o quê? Um coitadinho. Não foi isso? Mas Deus disse: você, Moisés, verá, pega o seu bordão
e vá. Toma, pois, este bordão com o qual hás de fazer sinais, Moisés. Tu vais ser como Deus no meio do povo. Já pensou, irmãos? Levantou a autoestima de Moisés ou não? Não para a glória de Moisés, porque Moisés sabia muito bem que era Deus. Mas Deus levantou o quê? A autoestima de Moisés. Moisés se viu diante de Deus como ele era. Mas Deus disse: é isso mesmo, Moisés, mas você vai ser minha boca, você vai falar por mim. Eu vou colocar as palavras na sua boca e o povo vai lhe ouvir. E o povo vai ver os sinais e vai saber que você é o enviado meu para libertar o meu povo. Nada adiantou os argumentos de Moisés. Deus rebateu todas as desculpas levantadas por Moisés. O melhor remédio para as nossas fraquezas é a certeza de que servimos ao Deus que é forte e é todo poderoso. Isso é que levanta a autoestima de um verdadeiro líder chamado e vocacionado por Deus. Ele se vê como nada, como ninguém. Mas quando ele vê que Deus lhe chama, lhe vocaciona, lhe dá entendimento, discernimento na palavra de Deus para cumprir a missão, o líder, ele se sente fortalecido por Deus, porque o Deus que lhe chamou, o Deus que lhe capacitou, o Deus que vocacionou você, é um Deus forte e é um Deus poderoso que não deixará você ao léu. Aquele que nos chama, amados, é o mesmo que nos capacita. A nossa capacitação, disse o apóstolo Paulo, não vem de nós, vem de Deus. Quem é capaz, amados, de realizar a obra de Deus? Pelas suas próprias forças. Então, amados, nós como igreja temos que ter este entendimento. Líderes que Deus mostrar, líderes que Deus vocacionar, que prezam, que guardam, que têm prazer e deleite de ensinar a palavra de Deus, como ela mostra, a igreja deve ter respeito e honrar a Deus, porque é Deus que envia para a sua igreja, para o seu povo. Isto, amados, é uma coisa que a igreja tem que ter, até na escolha dos seus líderes. Principalmente no trabalho e na obra de Deus. Líder em qualquer esfera, seja no pastorado, seja no presbitério, seja no diaconato, seja em qualquer função na igreja, o líder tem que ter estes princípios em suas vidas, princípios de sensibilidade, de mordomia e ter a sua autoestima em Deus e não em si mesmo. Por isso que o líder, ele tem que ter a maior parte do tempo meditar, ler, estudar, se fortalecer, tem que ter uma vida de oração lá no seu quarto, fechado, para que Deus lhe oriente como deva fazer. Irmãos, finalizando, olhando para a vida de Moisés e para o ensino bíblico sobre liderança espiritual, gostaríamos de concluir esse estudo com 4 aplicações práticas. Primeiro,
O propósito de Deus para mim e para você é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo. Paulo disse lá em Romanos 8:29 o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme o quê? A imagem do seu Filho. Então, o propósito de Deus para mim e para você é nos tornarmos semelhante a Jesus Cristo. Segundo, nós fomos criados, fomos feitos novas criaturas para uma missão aqui no mundo. Paulo diz lá em Atos 20:24 o seguinte: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, olha só, e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo tinha essa perspectiva. Não considera a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que nesta vida eu complete a minha carreira. Que carreira? E o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E todos nós temos esta responsabilidade de testemunharmos o evangelho da graça de Deus em nossas vidas. Fomos criados para uma missão do mundo. Nós somos novas criaturas feitas agora em Cristo Jesus. Terceira aplicação: todos nós um dia prestaremos contas a Deus daquilo que recebemos, que Deus nos capacitou para que desenvolvêssemos para a missão que nos foi confiada. Cada um de nós vai prestar contas a Deus. Paulo diz, Romanos 14:12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. E em último, nós devemos nos apresentar a Deus em total consagração para a missão que nos foi confiada. Romanos 12:1 é um texto bastante conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o nosso ser deve ser oferecido a Deus como um aroma suave às narinas de Deus. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça com a vocação que Deus nos chamou, que é para a glória eterna, mas que Ele deixou dons para a sua igreja, e que possamos desenvolvê-lo fielmente a área que Deus nos chamou, para que assim cumpríssemos a nossa missão para a glória do nosso Deus. Então, amados, é esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas, e se algum irmão, alguma irmã quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se eu não puder responder agora, responderei depois, mas se eu puder responder agora, estou aqui para responder. Algum irmão quer perguntar, te ficou alguma dúvida acerca do que foi exposto? Pois não. Toninho está dizendo aqui, o período que Moisés ficou, não é?
para poder liderar o povo. 80 anos. Alguém já disse, fez uma biografia bem rápida assim da vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no palácio, pensando que era alguém. Passou mais 40 anos no deserto, vendo que não era ninguém. E com 80 anos, depois passou mais 40 anos no deserto com o povo de Deus, vendo o que Deus faz com ninguém. E uma das coisas, amados, que a igreja dos nossos dias erra muito, e é uma coisa que nós devemos estar orando a Deus como igreja, para que Deus prepare líderes, vocacione líderes, para que esteja à frente do rebanho de Deus, conforme as recomendações bíblicas. Líder tem que ser trabalhado por Deus, tem que ter vivência com Deus, tem que ter uma vida de santidade com Deus, tem que ter uma vida de compromisso com Deus. E isto vai ser evidenciado, e assim o povo de Deus, que é um povo instruído na palavra, deve ter esta visão para escolher os líderes para o povo de Deus e para a sua igreja. As pessoas hoje estão escolhendo líderes de todo jeito para liderar o povo de Deus. Mas quando vamos para as Escrituras, requer cuidados, discernimento e principalmente muita oração, para que assim Deus mostre o líder ou os líderes que Ele quer que liderem o povo de Deus. Às vezes a igreja esquece de orar, ora por tantas coisas, onde uma das coisas primordiais que a igreja tem que estar orando é pela vida dos líderes que já tem, e também por aqueles que Deus já está preparando para se tornarem líderes na sua igreja. Devemos orar, amados. Era uma prática dos cristãos do passado, orar pelos líderes atuais, para que Deus oriente eles o que devam fazer e como devam fazer, segundo a vontade de Deus, e que Deus também esteja preparando outros líderes para que futuramente venham assim trabalhar na obra do Senhor. Sabe por quê, amados? Moisés passou ou não? Passou. A obra de Deus parou? E Moisés? Não. Líderes passam, mas a obra de Deus continua. E nós temos essa responsabilidade de estar clamando a Deus, ensinando a palavra, para que líderes sejam preparados por Deus conforme a sua vontade. Que Deus nos abençoe, amados. Deus nos fortaleça e nos ajude nesta grande missão que temos aqui. Porque, como nós vimos, um dia todos nós prestaremos conta de nós mesmos. Aquele a quem muito é dado, muito mais será cobrado. E como, amados, nós temos recebido de Deus. Então, amados, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.